Em 2013, os cientistas descobriram um achado muito incomum na caverna espanhola de Cima de los Huesos. O que eles encontraram foram restos humanos. O que havia de tão incomum nessa descoberta era principalmente sua localização. Afinal, a caverna está localizada a uma profundidade de 13 metros, ou 43 pés. É muito profunda para ser habitada por humanos. Também não havia sinais de que a caverna fosse usada como local de sepultamento. Depois de algum tempo, ficou claro. Esta descoberta era a evidência do primeiro assassinato na história da humanidade. Pelo menos o primeiro caso conhecido pela ciência até hoje. O que guiou o primeiro assassino na Terra e o que tornou as circunstâncias desse crime incomumente estranhas. No início da pesquisa científica havia dois pontos de vista opostos sobre a natureza do homem. Por um lado estava Thomas Hobbes, que sugeriu que a natureza do Homo sapiens é extremamente violenta e que todo o desenvolvimento evolutivo da humanidade é uma guerra de todos contra todos. Por outro lado, havia Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que a civilização humana foi construída sobre a cooperação e o desejo de ser um membro pleno de um grupo social. O debate entre esses dois lados existe até hoje. Quem está realmente certo? Hobbes ou Rousseau? Qual é a verdadeira natureza do homem? Para esclarecer o caso dos cadáveres descobertos na caverna espanhola, os cientistas decidiram estudar os restos mortais com mais detalhes. Eles montaram um crânio de 52 fragmentos espalhados ao longo do fundo da caverna. Em seguida, determinou sua idade. Descobriu-se que a pessoa a quem o crânio pertencia viveu aproximadamente 430 mil anos. No entanto, não foi isso que surpreendeu os cientistas. A maior parte da atenção dos pesquisadores estava voltada para duas fraturas acima do olho esquerdo. Elas tinham o mesmo contorno e eram completamente idênticas. No início, os cientistas sugeriram que os ferimentos ocorreram ao cair no fundo da caverna. No entanto, em cima de los huesos, não há nada que possa causar uma fratura tão simétrica. Além disso, nenhum sinal de cura foi encontrado na área ferida. Isso significa que o ferimento causou a morte ou ocorreu póstumamente. Os cientistas começaram a estudar as fraturas do crânio com mais detalhes e chegaram à conclusão de que eram resultado de um golpe de uma lança de pedra ou machado. Ou seja, foi um assassinato intencional. A julgar pela localização das fraturas, o agressor atingiu a área acima do olho esquerdo com a mão direita várias vezes. Depois disso, o assassino arrastou o corpo sem vida e jogou-o no fundo da caverna de Cima de los Huesos. No entanto, o homem assassinado parece ter estado longe de ser a única vítima de violência física severa, porque além dele, os restos mortais de outras 28 pessoas foram encontrados na caverna. Nenhum traço de morte violenta foi encontrado nos outros esqueletos, mas os cientistas têm certeza de que as pessoas já estavam mortas quando foram jogadas no fundo da caverna. É possível que vários criminosos cometeram o primeiro massacre conhecido pela humanidade. Ou talvez fosse algum maníaco em série. É digno de atenção que tal crime ocorreu pelo menos 130 mil anos antes do aparecimento do primeiro Homo sapiens. O assassino, como suas vítimas, pertencia às primeiras espécies de humanos. Pode-se supor que apenas os antecessores distantes do Homo sapiens foram assassinos brutais. E o homem inteligente é uma criatura mais pacífica. Mas isso está longe da verdade. Os primeiros Homo sapiens apenas continuaram no caminho da violência que seus ancestrais haviam iniciado. Outra descoberta apenas confirma isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, restos humanos foram descobertos na caverna romena de Choclovina, entre os quais também havia um crânio com ferimentos incomuns. Esses vestígios foram datados de cerca de 33 mil anos atrás. Por muito tempo, os cientistas não conseguiram explicar os ferimentos encontrados, e apenas 70 anos depois, com o advento de equipamentos modernos de alta qualidade, os pesquisadores conseguiram solucionar esse crime.
Os cientistas criaram vários moldes da cabeça a partir de um material que imita as propriedades de ossos reais. Em seguida, os experimentadores os jogaram de diferentes alturas e também testaram várias armas assassinas, como um taco de beisebol e fragmentos de pedras vulcânicas no modelo. A cabeça foi atingida em duas posições: quando pousou sobre uma superfície dura, caso a vítima estivesse deitada no chão no momento do crime. Depois também em posição vertical, caso a vítima estivesse de pé durante o ataque. Após uma série de ataques simulados à cabeça artificial, os cientistas compararam os dados com as tomografias computadorizadas do crânio real. Como no caso da suspeita anterior de homicídio, não havia sinais de cura no crânio. Portanto, o golpe provavelmente causou a morte. A hipótese de que os ferimentos foram causados após a morte foi descartada. Na verdade, caso contrário, os ossos estariam velhos e secos no momento do impacto, de modo que a fratura teria bordas afiadas. No entanto, fragmentos de ossos fluíram muito suavemente para dentro, o que indica que no momento do golpe havia tecido cerebral dentro do crânio. Ou seja, a pessoa ainda estava viva no momento da lesão. Mas a vítima não morreu instantaneamente. E os golpes em si foram poucos. O primeiro golpe aconteceu quando a pessoa caiu de bruços, provavelmente após ser empurrada. Depois disso, a vítima se levantou. A segunda lesão foi então recebida diretamente do atacante. O golpe foi desferido com um objeto rombudo, após o qual os fragmentos ósseos voltaram para a parte de trás do crânio. Isso indica que o assassino estava cara a cara com a vítima. Como os golpes ocorreram do lado direito da cabeça, os cientistas sugeriram que o atacante fosse canhoto. Este caso foi um dos primeiros assassinatos conhecidos pelos cientistas que ocorreram entre Homo sapiens. Nos tempos modernos, geralmente tendemos a culpar a mídia, os jogos de computador ou os filmes violentos pela violência. No entanto, os assassinos que acabei de descrever não jogaram Fallout ou assistiram às sangrentas comédias de Quentin Tarantino. Na verdade, a raiz do problema é muito mais profunda. Os biólogos evolucionistas acreditam que a causa da violência moderna é seleção natural. Nossos ancestrais, que tinham tendência à crueldade, simplesmente mataram todos os seus parentes amantes da paz. Portanto, apenas pessoas violentas poderiam continuar a governar o clã. Como resultado, os genes responsáveis pela agressão foram preservados no desenvolvimento evolutivo do homem, transmitidos às gerações subsequentes e finalmente nos alcançaram. Mas, apesar do fato de que todas as pessoas têm uma tendência para um comportamento agressivo, apenas alguns de nós são capazes de verdadeiras atrocidades. O fato é que, além da agressão, a evolução também nos dotou de empatia e simpatia. Uma vez que nossa sobrevivência sempre dependeu, em grande medida, da interação com outras pessoas, a capacidade de empatia e colaboração permitiu a coexistência com nossa própria espécie. No entanto, algumas são simplesmente desprovidos dessa qualidade. Na psiquiatria, essas pessoas são chamadas de sociopatas e psicopatas. Devido à falta de emoções, esses membros da raça humana buscam a emoção de destruir sua própria espécie ou ferir outros. Se esse transtorno de personalidade antissocial é inato ou é uma consequência da influência da educação e do ambiente social circundante, permanece uma questão em aberto. Porém, para cometer um assassinato não é necessário ser psicopata. É o suficiente apenas ter uma conexão emocional muito próxima com sua vítima potencial. Os dados do Bureau of Statistics dos Estados Unidos confirmam isso. De acordo com as estatísticas, cerca de 30% de todas as mulheres vítimas de assassinato sofreram destino nas mãos de seus próprios cônjuges. Outros 18,3% das mulheres são mortas por ex-cônjuges. Apenas 8,7% das mulheres assassinadas são vítimas de estranhos. Isso ocorre porque, em situações de grande carga emocional, as pessoas costumam agir de forma impulsiva e irracional, o que leva a consequências chocantes e irreversíveis. Respondendo à pergunta que fiz no início sobre a natureza humana, podemos dizer com confiança que ambas as afirmações são verdadeiras. A natureza humana pode ser destrutiva e criativa. A agressão ajudou a raça humana a sobreviver nas condições adversas do mundo primitivo
e se tornar a espécie dominante no planeta. Ao mesmo tempo, a capacidade de colaborar e criar empatia com os outros nos ajudou a criar discurso oral e escrito, ciência, arte e cultura. E o mais importante, conseguimos refrear nossos próprios instintos animais pelo menos um pouco. Apesar do fato de que atos de violência ainda ocorrem, para a maioria das pessoas modernas, matar é algo completamente errado e inaceitável. Isso nos dá a esperança de que, com o tempo, a violência se tornará apenas uma relíquia desnecessária do passado. Qual você acha que foi o motivo dos assassinatos primitivos deste vídeo? Escreva seu palpite nos comentários.